Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Henrique E meu nome é Luana Campos. e hoje nós vamos estar apresentando para vocês aqui o nosso seminário na disciplina de Bioquímica Celular, com o tema Realçadores de Sabor. Os integrantes do nosso grupo são a Ana Vitória, João Menezes, Luana Aparecida e eu, Paulo Henrique. Bom, dando uma breve introdução sobre o assunto, desde sempre, em meio à nossa sociedade, a busca por tornar um alimento mais agradável para nós ao paladar sempre foi procurada e pretendida por muitas pessoas, enquadrando aí uma infinidade de preparos, métodos e adições também. Desde os tempos mais antigos, o homem ele já utilizava dos recursos que ele tinha à disposição para fazer esse processo. E um dos principais que nós podemos estar citando aqui foi a técnica, se assim nós podemos dizer, né, de temperar os alimentos, garantindo para eles um gosto além do originalmente contido, agregando no sabor. Além disso, o uso de corantes também eram bastante empregados e eles eram utilizados para modificar as características físicas de certos alimentos. Então, a partir disso, nós podemos ter esse entendimento de que desde sempre o homem veio tentando trabalhar os seus alimentos da melhor forma possível para ele, para o seu prazer, para satisfação e para o seu paladar mesmo. Porém, a partir do século XX aproximadamente, após o estabelecimento e o crescimento das mudanças que vieram a partir da Revolução Industrial, esse método de temperar ou modificar a característica de um alimento se tornou extremamente mais prático e rápido devido à presença e do aparecimento dos produtos industrializados. Então, nós podemos colocar que foi aí, neste ponto, que surgiram os tão conhecidos aditivos alimentares, que pegam exatamente nessa ideia de agregar ou modificar as características originais de um alimento. Atualmente, esses aditivos eles vêm sendo amplamente discutidos e estudados meio ao campo da biologia química, da nutrição e também da saúde no geral, porque existe uma crescente preocupação com relação aos riscos que esses aditivos podem estar trazendo para o consumidor, que conta atualmente com a maioria da população mundial, né, que está tendo acesso a esses produtos industrializados, principalmente de países como os Estados Unidos e o Canadá, que tem uma infinidade de produtos com os mais diversos aditivos, sendo alguns extremamente prejudiciais para a saúde. Agora, tratando sobre o que são exatamente os realçadores de sabor, eles podem ser classificados como nós já falamos na categoria desses aditivos alimentares, que, como a própria FAO, que é uma organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ela nos mostra, pode ser entendido como toda e qualquer substância que é adicionado ao alimento com a finalidade de impedir alterações, isso no sentido de prolongar o período de validade desses produtos, também pode manter e intensificar seu aroma, cor e sabor, modificando o seu estado físico geral. E a título de curiosidade, meio a essa descrição, a gente pode considerar também os conservantes, adoçantes, alguns corantes e essências também. E é interessante pontuar também que a FAO ela está sempre presente quando a gente trata sobre assuntos relacionados à alimentação, saúde e também à agricultura. Só que no Brasil, a maioria das intervenções nessas áreas são desenvolvidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que faz o controle e a fiscalização no território nacional. E atualmente, na nossa sociedade, com o aumento do consumo de produtos industrializados, a presença desses realçadores de sabor vem crescendo cada vez mais e sendo alvo de polêmicas também. Isso devido aos estudos que apresentam os perigos do consumo exagerado dessas substâncias. Só que, mesmo com dados comprovados dos problemas que a ingestão desses realçadores pode gerar no organismo, eles ainda são produzidos e comercializados em grande quantidade e utilizados em uma grande variedade de produtos, como o sazon, que muitas pessoas classificam como tempero, mas que apresenta uma quantidade considerável desses aditivos, a maioria dos molhos industrializados e também o tempero que acompanha o miojo.
Agora que nós já demos essa introdução sobre o tema, né, nós já podemos entrar diretamente no seu funcionamento. Os realçadores de sabor, eles são substâncias químicas que foram modificadas pelo homem e que têm a capacidade de produzir o quinto gosto no paladar humano. Esse quinto gosto sendo chamado de umami. Você já deve ter ouvido essa palavra várias vezes no dia a dia ou em alguma outra situação, mas só dando uma explicação mais ou menos, juntamente aos 4 sabores conhecidos, que são o doce, o salgado, o amargo e o azedo, esse sabor umami, ele é responsável por produzir a sensação de satisfação e prazer no paladar ao ele ser interceptado pelas papilas gustativas. Diferente do que às vezes muitos possam pensar, o umami ele está presente em alguns alimentos naturais à nossa volta, muitas vezes presente como uma forma de glutamato. Então, neste caso, o glutamato ele acabou resultando no glutamato monossódico. Bom, por ele se tratar de uma substância química que vai promover artificialmente essa sensação de prazer e satisfação ao ser ingerida, ela pode atuar de forma extremamente maléfica no organismo, principalmente no sistema nervoso. Alguns estudos, eles comprovam que esse tipo de interação, ele segue os mesmos princípios do vício a várias substâncias ilícitas que nós temos ao nosso redor atualmente. Só que por se tratar de um produto extremamente mais acessível e presente na alimentação desde crianças até de idosos, muitas vezes os sintomas desse vício eles não são tão considerados no dia a dia. Basicamente, com relação ao funcionamento mais específico, o realçador de sabor ele vai estimular as células nervosas após esse sabor umami ser identificado pelas papilas gustativas durante a ingestão. Esse processo ele vai desencadear uma liberação em massa de substâncias químicas no cérebro que vão promover a pessoa que fez a ingestão, né, o sentimento de prazer. Então, a partir disso, os realçadores de sabor eles podem ser classificados como sendo excitotoxinas, devido a essa interação direta que elas têm com o sistema nervoso. Agora nós vamos falar sobre alguns tipos de realçadores de sabor. Começando pelo glutamato monossódico, que foi um dos primeiros realçadores de sabor a ser usado, e ele foi utilizado com a finalidade de diminuir as concentrações de sódio nos alimentos. Algumas pesquisas mostram que esse realçador é utilizado até os dias de hoje e que ele é responsável por diminuir em mais de 70% a quantidade de cloreto de sódio presente na substância, sem promover consideráveis alterações no paladar. E devido a alguns efeitos até assustadores, identificados pela ingestão desses realçadores, a FAO, junto com algumas companhias específicas, definiram que os fabricantes que aplicarem esses realçadores, como o glutamato monossódico, em seus alimentos, utilizem uma margem de 0,1 a 0,8% da massa do alimento pronto para o consumo. Isso porque o estímulo em excesso dos receptores responsáveis pela identificação do gosto umami pode comprometer a aceitação sensorial dos alimentos e, além disso, pode ser responsável por promover a adesão e o vício desses compostos. Essa substância, que a fórmula molecular dá para vocês verem aqui em cima, ela é oriunda de processo humano. Isso porque eles retiram essa substância original, que é o glutamato, de alguns alimentos e, a partir de diversos processos, eles conseguem obter o glutamato livre para adicionar em diversos alimentos e processos industriais. E a exemplo dos principais alimentos que apresentam essa substância originalmente, sem nenhum tipo de alteração na sua composição, a gente pode citar o tomate, o milho, ervilhas e também as carnes no geral. E além do glutamato, que é o mais conhecido e usado dos realçadores, a gente também tem o inosinato disódico, que ele é originado a partir de ácidos nucleicos presentes no interior de células de alguns alimentos naturais. Do mesmo jeito que o glutamato, essa substância também foi modificada pelo homem,
passando por diversos processos até se tornar o que a gente conhece hoje como inosinato disódico. Ele dá um sabor ácido, amargo e metálico aos alimentos, e a gente pode citar o Doritos como um dos alimentos industrializados mais conhecidos que tem a presença desse realçador. E é importante a gente falar aqui que, do mesmo jeito que o glutamato monossódico, esses outros aditivos que nós vamos citar também desenvolvem o mesmo processo de interação com o sistema nervoso, podendo levar ao vício e à dependência. E além desses dois, a gente também tem o glunilato disódico, que também é obtido a partir de ácidos nucleicos. Ele é obtido a partir de leveduras e até mesmo de algumas carnes e peixes. Ele é muito usado em macarrão instantâneo, algumas batatas fritas, alguns temperos para carne e em vegetais enlatados também. Nós vamos apresentar para vocês os malefícios de uma forma mais direta do seu uso e consumo. Como nós já falamos, esses compostos eles desencadeiam uma superestimulação no sistema nervoso. Então acaba que essa interação negativa ela pode resultar em diversas doenças ou enfermidades de ação sobre o sistema nervoso, sobre o organismo, sobre o cérebro também muitas vezes. A exemplo delas, nós podemos citar, por exemplo, o Alzheimer, a hiperatividade, crises de enxaqueca, que muitas vezes essas crises são relacionadas à abstinência, e várias outras situações. E existem atualmente artigos e pesquisas que comprovam a relação entre o consumo constante desses realçadores de sabor e essas doenças. Também existe com relação ao Parkinson também, vários artigos. Realmente tem muita informação sobre isso. Também, como exemplo dos malefícios desse consumo excessivo, nós podemos citar uma situação que é possível de ser vista constantemente, que é a questão dessa necessidade constante da presença do gosto umami nos alimentos. Dando um exemplo de uma forma mais direta, muitas vezes quando nós vamos em alguma hamburgueria, por exemplo, a gente se depara com aqueles molhos, ketchup, maionese, mostarda e vários outros de origem industrializada. E muitas vezes nós colocamos um pouco desses molhos em cada mordida que a gente vai dar no hambúrguer, por exemplo. Ou seja, o sabor tradicional que o hambúrguer tem, ele não gera essa sensação de prazer no cérebro. Então você sente a necessidade de colocar um realçador de sabor a cada vez que você vai comer o hambúrguer. Como, por exemplo, uma maionese. Fazendo assim com que aquela mordida seja para o seu cérebro mais saborosa e mais prazerosa, sendo essa relação de extrema dependência do composto, né? Bom, como já deu para perceber, os realçadores de sabor, eles apresentam inúmeros pontos negativos e desvantagens no seu consumo. Porém, mesmo assim, eles ainda são apresentados como de extrema importância para a indústria alimentícia, uma vez que a presença deles gera o vício. E o vício, o maior número de vendas. Além disso, nós podemos considerar uma vantagem teórica dessa substância, que é a diminuição da quantidade de sódio nos alimentos. Porém, na prática, nós podemos perceber que essa diminuição ela acarreta diversos outros problemas, como nós citamos aqui ao longo do trabalho inteiro. Desse modo, então, nós podemos considerar que uma alternativa favorável ao cenário da crescente aplicação dessas substâncias no nosso dia a dia pode ser a redução da quantidade desses aditivos a partir do uso de substâncias de origem natural e que não passaram por um processo de industrialização química, podendo gerar esse gosto umami no paladar, esse gosto prazeroso, sem ser a partir de uma substância química, uma substância alterada pelo homem. O cogumelo, por exemplo, ele é considerado por muitos como uma das melhores alternativas para a substituição dos realçadores de sabor nos alimentos, devido à quantidade considerável de glutamato livre presente na sua composição. Também, exemplo disso, nós temos camarão, fruto do mar e vários outros produtos de origem natural que nós poderíamos estar fazendo essa substituição. Então, pessoal, essas são as nossas referências e esse foi o nosso seminário. Eu espero que vocês tenham gostado e conseguido entender um pouco mais sobre esses aditivos alimentares, que são os realçadores de sabor, e muito obrigada pela atenção.